Oi, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um momento de troca, a mais uma aula. Eu sou o professor Jocélio, este é o meu sinal. Não estou sozinho aqui para esse momento, estou com a galera de Libras. Hoje temos o Rafael e a Natália nos ajudando, nos apoiando e levando nossa voz aí para toda a comunidade surda. E também estou com ela, a nossa querida Pro Fernanda. Seja bem-vinda, Pro! Obrigada, olá, turma. Eu sou a professora Fernanda Borges, professora de arte aqui do Centro de Mídias. Meu sinal é esse aqui, ó. Muito bem, devidamente apresentados, vamos apresentar a nossa aula. A nossa aula hoje, gente, por que hoje não tem croma? Hoje nós temos aí, ó, Criação e Comunicação Publicitária, atividade 5, é o terceiro momento aí de sistematização, revisitando. Então nós vamos revisitar aí o nosso material, o que nós falamos, o que nós vimos ao longo desse bimestre. É uma revisão, né? Como se fosse aí uma aula, um aulão de revisão e de comunicação entre os componentes, tá certo? Então, para começar, temos o nosso Seja Bem-vindo. Pro Fernanda, faça as honras de hoje. A finalidade da comunicação é fazer-se entender, mas há quem prefira se desentender. Nossa Senhora. Será que tem gente que gosta de se desentender, Pro Fernanda? Tem. Até a gente mesmo às vezes se desentende. Às vezes a gente se desentende com a gente mesmo, né? Com a nossa comunicação intrapessoal. Ainda mais, imagina com a inter, né? Isso mesmo. Turma, pensando nessa reflexão, vamos lá agora começar a conversar com o outro. Vamos fazer a comunicação acontecer aqui no nosso componente. Para isso, temos as competências e habilidades necessárias, que vocês podem dar um print. Também temos o nosso percurso com o nosso drone, trazendo aí todo o nosso momento. E a aula de número 49, com os materiais possíveis, dependendo da sua unidade escolar, tá certo? Também temos o momento aí que nós vimos da aula anterior, que é o mapa. Vimos o material de apoio ao planejamento e prática do aprofundamento de 2022, hashtag se liga na mídia. Ou seja, nós revisitamos todo esse material. E agora nós vamos começar relembrando as ideias. Olha só, todo o nosso percurso. Falta só uma carinha ali, só uma caixinha de mensagem para a moça sumir do nosso mapa mental do nosso componente, tá certo? Que é a sugestão que você pode realizar aí na sua atividade, na sua unidade escolar também. Seja digital, como a gente fez aqui, no Padlet, ou um mural aí também na sua escola, no corredor, no pátio, na sala, enfim. E aí a gente chega no momento protagonismo juvenil, que é o quê? Que é o momento que vocês brilham na nossa tela, vocês começam a realizar as atividades, né, Pro Fernanda? É isso aí, nossa. Estamos chegando ao final, né? Tá, é praticamente a nossa quase penúltima aula aí do nosso componente. E para revisitar, nós vamos lembrá-los que vocês têm a missão de produzir um vídeo, né, pensando no seu projeto de vida e nas ações publicitárias que podem desenvolver. Então, o objeto de pesquisa é o seu projeto de vida, você vai divulgá-lo da forma que você achar mais adequada, né? E aí a gente tem alguns vídeos, algumas externas que nós gravamos especiais para esse momento. A primeira delas, a gente vai conversar com o gerente de social medias lá da TV Cultura. Nós fizemos um estudo do meio na TV Cultura, né? Que é a nossa parceira aqui nas aulas. Então, teve Pro Mauro Farias, Pro Mauro Marcel, a Promara, todos eles gravaram alguns vídeos e eu também. O primeiro deles é esse, falando sobre como que o conteúdo da TV Cultura vai para as plataformas digitais. Na tela para vocês. Turma, olha só, eu estou aqui agora com Pedro Toledo, que é o gerente aí de mídias aqui de todo esse departamento, que a gente veio conhecer do nosso componente, né, e falar um pouquinho sobre o projeto de vida. Pedro, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto de vida, a sua formação, o que você faz aqui na TV Cultura? Bom, eu sou formado em publicidade, numa época que ainda não existia o digital. Por isso que eu tive que fazer uma pós em marketing digital para poder entender o universo que a gente vive hoje em dia. Acabei vindo trabalhar aqui na área de mídias digitais e hoje em dia cuido de uma área que tem um viés editorial e jornalístico, inclusive, que não está necessariamente na minha formação, mas a gente traz todo esse conhecimento para saber lidar com as redes sociais, com o portal da TV Cultura e com as transmissões também feitas dos nossos programas da casa.
Nossa, que bacana. Então tem tudo a ver com a criação e comunicação publicitária, com a tecnologia, né, com as redes sociais. E eu queria entender um pouco esse processo de o que é passado, né, esses programas que a gente vê dentro da TV Cultura, como que eles são selecionados? Existe uma curadoria, uma escolha para que eles possam ir para as plataformas digitais ou não? Não necessariamente uma curadoria, pois a gente transmite os programas da casa, né? A gente entende que tem a necessidade de transmitir a maioria deles, quase todos eles. O que existe é uma visão de entender que cada um deles tem um comportamento de consumo diferente e uma persona diferente, né? Um perfil de público diferente dentro de cada um deles. Então o que existe na verdade é uma análise de como a gente vai trabalhar aqueles programas nas redes sociais. Porque a linguagem é diferente da linguagem da televisão. Então, a dinâmica é mais ou menos essa. Certo. Então, a gente tem um público-alvo, uma persona para cada programa aqui da Casa da TV Cultura. E quando a gente passa isso para as plataformas digitais, né, existe também essa preocupação com esse público, certo? Perfeito. E com relação ao social advertising, as propagandas, né, que existem dentro dessas plataformas, existe uma seleção, um olhar, um direcionamento para qual propaganda que é passada para qualquer programa da rede ou não? Existem algumas propagandas que são específicas para um determinado programa. Quem que escolhe isso? Atualmente, o nosso canal de monetização, de publicidade dos programas da casa é o YouTube. Então, quem faz a seleção, digamos assim, a escolha desses anunciantes é a própria plataforma. Então, é por isso que eu estou vendo várias premiações, é assim que eu posso chamar? Exato. São várias placas, né, que indicando o número de acessos, de inscritos dentro do canal de vocês. Fala um pouquinho para a gente sobre esse reconhecimento que vocês têm aqui dentro e no canal de vocês de comunicação. Exato, isso aqui eu posso dizer que é um reconhecimento do YouTube, né? Cada uma dessas placas aqui, você pode perceber que elas são de tamanhos diferentes. Essa menorzinha aqui é quando ultrapassamos 100 mil inscritos dentro dos canais. E essa grande aqui, dourada, bonitona, é quando a gente passou 1 milhão de inscritos nos nossos canais do YouTube. Atualmente a gente tem 3 canais com mais de 1 milhão de inscritos, que é o do Quintal da Cultura, o da TV Cultura e o do Roda Viva que está ali também. Nossa, então vocês têm 3 aí premiações relacionadas a 1 milhão de inscritos nos canais de vocês, é isso? Exatamente. Muito bacana. E eu fiquei sabendo que tem um estúdio aqui, não é isso? Tem sim. Tem eu posso conhecer esse estúdio para mostrar para a galera aí de casa? Vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Bora. Pedro, então aqui é o estúdio de vocês, certo? O que acontece aqui nesse estúdio? O que vocês constroem? O que vocês criam aqui? É isso, Jô. Aqui é o estúdio de mídias digitais da TV Cultura. Estúdio de mídias digitais, é isso? Exatamente. Certo. Esse estúdio aqui, a gente atualmente tem 2 programas que a gente grava aqui. 2 programas. Quais são eles? Um é o Minuto Cultura. Minuto Cultura. Que são drops de 1 ou 2 minutos, apresentado pelas próprias pessoas da equipe. E a gente fala de assuntos diversos, pontuais, como o Dia das Mães, ou eventos como Lollapalooza, enfim, numa linguagem bem específica da web. Então ele tem um público-alvo bem abrangente, é isso? Exatamente. E o outro programa, qual seria? O outro é o Mistura Cultural, apresentado pela Adriana de Barros, né, uma jornalista do universo musical, e ela entrevista personalidades, principalmente da música e das artes também, num bate-papo bem descontraído, informal, com a linguagem também da internet que as pessoas veem hoje em dia, em formato de... É quase como se fosse um podcast. Que bacana. Então também tem uma linguagem ali ligada com outras ferramentas, vertentes aí da linguagem e das redes sociais, é isso? Exatamente. E você me disse que tem um projeto, né, alguma coisa em construção sobre um núcleo, é isso? Atualmente as mídias digitais fazem um trabalho muito intensivo na questão de divulgar os programas da casa, certo. Mas o nosso grande objetivo também para esse ano é se consolidar como um núcleo de produção de conteúdo audiovisual também independente do que é veiculado na televisão. Nossa, ou seja, criar o seu próprio conteúdo ali e se desligar um pouquinho só do conteúdo do que existe na TV. Também o de vocês, uma criação original, é isso? Exatamente, até por uma questão de linguagem, Jô. A gente entende que a linguagem do digital hoje, na maioria das vezes, é um pouquinho diferente da linguagem da televisão. Tá certo, Pedro. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Gente, eu vou ficar aqui, continuar conhecendo um pouquinho desse espaço aqui e de toda a TV Cultura e me acompanha aí na aula, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá, Pedro? Bora.
Olha só, turma, conseguimos compreender um pouco como funciona, né, esse processo. Do que vai para as redes sociais dentro de tanta matéria jornalística que a gente tem lá na TV Cultura, né? Um exemplo, como funciona essa relação com a social advertising, com as propagandas, com o número de acesso, com esse reconhecimento, a premiação. O que você achou, Pro Fernanda? Lembrei que é uma outra profissão, né, pessoal? Lembrando que isso aí é uma profissão também. Você ter esse olhar, essa curadoria para separar o que é bom, o que não é, eu achei muito diferente. Eu nem sabia que existia uma pessoa que fazia esse tipo de coisa. Olha só, turma. Então a gente vai descobrindo um pouco mais sobre esse campo aí, né, das ações publicitárias, social advertising. E para continuar, eu quero relembrar com vocês. Olha só, vamos produzir a nossa feira publicitária, tá aí no material, sempre pensando no seu projeto de vida. Esse vídeo vai te ajudar, te apoiar aí na hora de construir esse processo e também interagir com os outros componentes, tá certo? E falando em outros componentes, temos agora mais um vídeo aí gravado nessa visita externa, agora com o Pro Mauro. Vamos assistir? Hoje é dia da gente apreciar e entrar em contato com os outros componentes. Na tela para vocês agora é o Pro Mauro. Oi, salve alunos do segundo ano. Meu nome é Andréa Goulart, eu sou editora-chefe do programa Estação Livre da TV Cultura. É sempre o professor Mauro que fala com vocês, hoje eu que vou falar com eles, tá? Então, vocês fiquem ligados aí na nossa conversa. Que bacana, que prazer. Olá, estudantes da segunda série. Hoje estamos aqui num espaço diferente, né? Normalmente estamos lá no estúdio falando com vocês. Hoje estamos no estúdio, mas saímos de casa. Viemos aqui na TV Cultura, no espaço da Andréa, né? Que é o Estação Livre. A Andréa é editora-chefe. Então a gente vai conversar um pouquinho com ela porque a gente está falando nessa atividade sobre representatividade. E nada melhor do que falar sobre representatividade com uma mulher negra, que é editora de um programa que valoriza a cultura negra e tem um conteúdo maravilhoso sobre isso. Olá, Andréa, tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo jóia. Andréa, a pergunta é a seguinte, é bem simples e eu acho que você vai poder discorrer bastante. Como você vê a representatividade da mulher negra no jornalismo? Olha, tem crescido agora, tá? Isso é uma coisa de poucos anos para cá. Esses dias a gente fez um Roda Viva aqui na TV Cultura com a Glória Maria, que foi uma precursora disso tudo. E de lá para cá demorou muito para ter uma apresentadora, por exemplo, como a Cris, que apresenta o meu programa, Sim. que é uma negra retinta, que não tem aquele perfil de modelo, Sim. né? E ela é maravilhosa e as pessoas se enxergam nela. Então, agora as pessoas estão conseguindo mais se ver na TV. Sim. Isso está crescendo muito. Está crescendo muito. E a representatividade, né, só para a gente lembrar, que ela vai além dessa questão de aparecer, né? É a questão de trazer as pautas, de representar de verdade, assim, na verdade, né? eu acho que começa com o se ver. Uhum. Se você está se vendo, já é uma coisa muito boa. E daí, quando você se vê e ouve os seus problemas, ouve as coisas que fazem parte da sua vida, que sempre fizeram e nunca ninguém falou na televisão, é muito importante. Muito importante. E a gente está trazendo muito essa representatividade, a gente ouve das pessoas na rua. Nossa, vocês falaram sobre aquele assunto que eu nunca tinha ouvido. E são pessoas negras que são especialistas nos assuntos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque as pessoas podem ver que, assim, existem pessoas como elas que estudaram, né? Precisa estudar. Precisa estudar. Estudaram e chegaram a postos muito importantes. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. E os estudantes, né, da escola pública, com certeza, eles se identificam muito porque é a periferia, né? Então, a gente sabe de todo o histórico que a periferia é composta aí, na sua maioria, por pessoas negras. E elas, aquele negócio, você olha para o jornal, mas não vê uma pessoa negra, mas não vê ela repetindo as pautas que já são aquelas pautas antigas, né, que são dessa classe hegemônica e tal. Não, ela se vê ali, as suas situações, a sua história. E não é só a questão de mostrar problemas, né? Mostra a cultura, mostra os valores. A gente está muito acostumada a ver na TV notícias negativas sobre pessoas negras. E a gente traz coisa positiva, a gente traz gente boa fazendo coisa boa. Isso é muito legal, porque você pode ver que, olha, sim, existem manchetes negativas, existem, mas existe muita coisa boa também que as pessoas não mostram. Sim. E a gente quer mostrar, é importante. Como que você vê o impacto disso para essa comunidade negra, principalmente a feminina e as crianças? Se vendo, assim, por exemplo, a Cris, né?
que é um sucesso num programa sucesso. nacional, e elas olham e vê que ela tem esse perfil todo, esse sucesso todo. Eu nunca pensei em estar na TV, tá? Nunca tive a ideia de que isso pudesse acontecer. Quando as meninas agora olham a Cris, quando as meninas da periferia mesmo olham a Cris na TV, que é uma mulher negra de cabelo crespo e tá lá brilhando, eu acho a Cris brilhante, tá? Maravilhosa, né? Ela tá lá brilhando e tá falando coisas importantes, eu acho que as meninas agora podem sonhar com isso. E isso é muito importante. Pessoas negras têm dificuldade de sonhar com esse tipo de coisa. Sim. E eu acho que a Cris estando lá faz as pessoas sonharem mais com isso. Eu acho que toda menina pode, todo menino pode, todo mundo pode. É isso. Muito obrigado, viu, Andréia? É curtinho aqui, mas a sua participação com certeza foi riquíssima. E eu vou interromper aqui você, porque a gente vai falar com quem? Com a Cris. A Cris vai falar com a gente agora. Então, agradecendo aqui a Andréia Goulart, que Obrigada, gentilmente atendeu a gente. E vamos falar com a Cris Guterres agora. Valeu. Estudantes da segunda série do ensino médio, estamos aqui então com a Cris Guterres. Eu vim aqui na TV Cultura, na casa dela, para falar sobre um tema que ela domina completamente, que é a representatividade. A Cris está aqui, é apresentadora do programa Estação Livre, Isso né? mesmo. Que hoje completa um ano. Parabéns, então, pelo programa, que é um sucesso, né, nacional, a gente já sabe disso, e por completar um ano. Ô, Cris, quer falar com os nossos estudantes, que a gente já vai começar as perguntas? Eu quero dizer para eles que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e falar, olha, vai ter bolo, gente. Festa de um ano do Estação Livre, tem bolo. Para quem assistiu o programa hoje, dia 8 de abril, ou então entra no YouTube, assiste as edições e assiste a nossa edição de aniversário. Muito bem. Ô, Cris, você como uma mulher negra de sucesso, apresentador de um programa, como eu falei, né, de nível nacional, um programa que está completando um ano, ou seja, é um sucesso na grade da TV. Como que você vê a representatividade da mulher negra no jornalismo? Ai, Mauro, a gente tem muita dificuldade, né, ainda. Apesar de termos vitórias, o que a gente precisa pensar é que hoje em dia no Brasil a gente tem 56% da nossa população que se autodeclara uma população negra, através do censo do IBGE. E se a gente for ligar a televisão, a gente não vai ter 56% de apresentadores negros à frente da televisão. Muito pelo contrário, tem uma pesquisa que foi feita há poucos anos atrás, que de 297 programas que estavam no ar na televisão brasileira, só nas 7 principais redes de televisão, apenas 2% das apresentadoras eram negras. Então a gente ainda está muito longe do que deveria ser o ideal. Mas nem por isso nós não vamos comemorar as pequenas conquistas, os pequenos degraus que a gente vai subindo dia a dia. Isso mesmo. A Djamila uma vez falou numa entrevista, ela também é um ícone, né, desse meio e tal. Sim, Djamila maravilhosa, com certeza. adoro a Djamila. E ela disse o seguinte, que a representatividade é boa, como você disse, que é para se comemorar sim, mas que mais importante do que aparecer é fazer parte dos espaços de decisões. E aí, como que você vê isso? Como que você vê isso não só na fala dela, mas no que você tem feito no seu trabalho? Você vê essa coisa acontecendo? Olha, a Djamila, ela é sempre fabulosa. Essa frase dela, ela é muito forte, Mauro, porque o que ela traz? É importante que tenha uma jornalista como eu na frente da televisão? É muito importante, mas quem é que está elaborando o programa? Quem é que está pensando? Quem é que tem poder de decidir alguma coisa nesse país? Ou até mesmo aqui no meu programa? No nosso caso, a gente tem esse poder de decisão na mão de uma pessoa negra, que é a nossa diretora, Andréia, que inclusive já conversou com o pessoal comigo, aqui. sim. Mas quando a gente passa para pensar em nível nacional, a gente precisa muito, e principalmente nas cadeiras eletivas, que são os cargos ocupados por políticos no Brasil. Hoje, se a gente vai fazer um paralelo e enxergar qual que é a cara do Congresso Nacional, a gente tem uma maioria de pessoas brancas e homens ocupando essas cadeiras. Essa não é a representação da população brasileira. A representação da população brasileira é uma população com uma grande quantidade de pessoas negras, pessoas do grupo LGBTQIAP+, pessoas indígenas que infelizmente estão sendo dizimados, mas estão lutando pelo seu direito à vida. Essas pessoas precisam estar nesses lugares, são esses lugares que a Djamila fala, porque é de lá que se tomam as decisões que impactam
impactam na vida de todo brasileiro. Se a gente tiver as pessoas corretas nesses lugares, aí sim a representatividade estará estabelecida de fato. Perfeito. Porque a gente não está só na televisão, mas a gente também está nos lugares onde as pessoas decidem quem é que faz o que, quem consegue, quem conquista. Perfeito. Nossa, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Cris, eu gostaria de ficar mais tempo com você, mas infelizmente nosso tempo sempre é curtinho, mas a sua contribuição com certeza foi riquíssima. Agradecer a sua participação e de novo te dar parabéns pelo programa e pelo seu trabalho maravilhoso, e agradecer também a vocês, estudantes, que estão acompanhando e que possam tirar bom proveito desses ensinamentos tirados nessa aula. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Eu que agradeço, gente. Bye! Beijo! Muito bem, turma. Olha aí, tivemos mais uma visão, mais uma possibilidade, uma conversa sobre representatividade, a importância de trabalhar com a representatividade dentro dos espaços midiáticos, das ações publicitárias, né? Como tudo está conversando, se conectando, né, Prof. Fernanda? Gente, que trabalho lindo dela, né? Maravilhoso, inovador. Amei. E a condução do Promauro, Sérgio, maravilhoso aí, né? E continuando então com a nossa aula, temos aí mais um momento, lembrando vocês das possibilidades nas redes. Vocês podem considerar a trajetória que realizaram até aqui por meio de uma autoavaliação norteadora pelas questões. Como você percebe as relações entre o que você estudou nesse componente e o seu projeto de vida? Então é realmente fazer uma reflexão, além, né, de produzir tudo que a gente fez, fazer as ações publicitárias com relação ao seu projeto de vida, como é que ele se conectou? É um momento de refletir, né? E temos mais um vídeo agora com o nosso outro Promauro Marcel, falando aí sobre o jornalismo internacional. Vamos aproveitar essa viagem que a gente fez até a TV Cultura para mostrar todas as possibilidades para vocês, tá certo? Então, agora mais um vídeo de nutrição estética com o Promauro Marcel. Estou aqui com a Adriana Mabilia, editora de internacional do Jornal da Tarde da TV Cultura, e vamos conversar com ela sobre os assuntos que estamos discutindo ao longo deste semestre. E olha, gente, vai ser uma conversa maravilhosa, tenho certeza. Muito obrigado, Adriana, pela sua participação aqui na nossa aula, viu? Prazer é todo meu. Então, olha, eu fiz uma pequena pesquisa a respeito do seu trabalho, vi que você é especialista em Oriente Médio. Eu queria começar por aí. De onde veio essa paixão pelo Oriente Médio? Eu vou resumir a história, tá bom? Porque ela é longa e vem de algumas décadas aí de trabalho. Eu me apeguei ao tema Oriente Médio justamente porque eu precisava aprender sobre o Oriente Médio, sobre o conflito entre Israel e Palestina especialmente, para poder falar sobre isso e para poder escrever. Quando eu comecei lá atrás na editoria internacional, que eu fui puxada para a editoria internacional, eu sabia pouco sobre isso. Eu era uma recém-saída da universidade e sabia pouco sobre o tema. Eu tive que estudar muito. E nesse caminho eu acabei me apegando ao tema e se tornou o meu tema de estudo de fato na editoria internacional. Claro que eu acabo sabendo de tudo, mas o Oriente Médio é sempre o meu foco. É bem bacana falar sobre isso, porque nós temos diversos assuntos pipocando de diversas partes do mundo, assuntos do Oriente Médio, que são tratados no idioma, a gente fala da pandemia, que começou na China, outro idioma, a gente pode falar do conflito entre Ucrânia e Rússia, outro idioma. Qual é o caminho que essas notícias fazem para chegar até o Brasil? Porque de todos os idiomas, eu imagino, talvez eles passem para o inglês, ou para o francês, para depois para o português. Quais são os riscos do que se perde e do que se altera nesse caminho? Olha, são riscos inimagináveis, professor. Eu imagino. Justamente pelo que você falou. Ele é traduzido, passa por 1000 pessoas, por mais profissionais que essas pessoas sejam, são seres humanos que sempre têm um viés,
têm uma cultura, foram educados de alguma forma. As notícias internacionais, elas chegam para a gente na redação por meio das agências de notícias internacionais. A AP é americana, a Reuters é inglesa. Então a gente tem que entender que essa notícia já chega para a gente com esse viés ocidental, porque esses profissionais que estão lá são jornalistas também, foram jornalistas que pegaram essa informação, mas quando eles passam, eles já têm esse filtro daquilo que eles são, daquilo que eles estudaram e de como eles se formaram. Quando chega para a gente, cabe a nós também aqui na ponta, que vamos passar para vocês a informação, traduzir isso, e eu não estou falando de idioma, eu estou falando de contexto, professor. É importante que a gente entenda que o jornalista, ele tem que duvidar sempre. Sim. E fazer um exercício diário de não tomar partido. Isso vai favorecer a pureza da informação. Porque quanto mais a gente faz esse exercício de não tomar partido daquilo que está acontecendo, mais a gente vai dar a oportunidade para nós mesmos de a gente entender o que está acontecendo. Quando você já chega para um assunto escolhendo um lado ou sentindo por aquilo que está acontecendo, você já tem um filtro enorme na tua cabeça. Vou fazer uma provocação. Quem escolhe as pautas? Porque eu tenho certeza absoluta que uma pauta, como eu falei, que envolve pandemia, ela é importantíssima. Uma pauta que envolve um conflito com a Rússia, uma potência militar, econômica, o que torna um conflito em determinada região mais importante do que em regiões como a África, por exemplo, ou o que acontece no interior, sei lá, da Argentina. Quem escolhe as pautas? E por quê? Professor, ótima provocação. Uma provocação. Vamos lá, então. A gente vive num mundo globalizado, né? O mundo mudou muito. Antigamente, e vocês nem têm idade para isso, vocês já nasceram na idade da internet, das redes sociais, vocês não sabem o que era antes, quando as coisas eram muito mais lentas, demoravam para chegar. Hoje tudo é muito rápido, imediato, a gente tem que estar sabendo de tudo e para baratear o custo da cobertura, as emissoras do mundo todo passaram a trabalhar com essas agências de notícias internacionais. E o que interessa? Há um filtro já prévio. A África fica muito à margem disso. O número de agências e correspondentes na África é muito menor. Só na África tem, assim, pelo menos 30 conflitos acontecendo nesse momento, professor. Nossa. E a gente não está falando disso. Nós estamos falando só de um conflito que está acontecendo na Europa entre a superpotência Rússia e a Ucrânia. Então, esse já é um filtro, por isso a sua provocação foi muito boa. Sim. E a gente fica refém disso, professor, porque não chega essa informação lá da África. Tem como a gente ter acesso a esse tipo de informação por algum outro tipo de mídia que não é hegemônica, eu falo mídia alternativa, sei lá, mídia comunitária, lá na fonte, tem como a gente ter acesso a esse tipo de informação? Tem sim, muito cuidado com redes sociais, né? É melhor você ir procurar num jornal local, num jornal oficial local, você vai ter informação sobre isso. As redes sociais, elas são muito perigosas para a informação. Então, Adriana Amabilia, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho que terminar com uma pergunta, porque nossos estudantes terão de fazer um observatório de imprensa internacional, de mídia internacional. Que conselho, o que eles devem observar quando estiverem investigando a imprensa mundial? A primeira coisa, fazer isso que eu já disse, olhar duvidando de tudo. Tem um exemplo que eu até comentei com você também fora aqui da aula, que hoje chegou um míssil que caiu numa estação de trem na Ucrânia e o míssil está em cima da grama e a grama praticamente intocável. É para se duvidar. Como pode um míssil que acabou de explodir estar em cima de uma grama praticamente intocável? Então, muito obrigado, foi um prazer, adorei a conversa. Prazer foi meu. Valeu, gente.
Que bacana, hein, turma? O que vocês acharam? Será que a gente realmente deve duvidar de todas as notícias que saem? Sempre buscar uma fonte? Aí o vídeo já diz, né? Buscar as fontes locais, fidedignas, para a gente ter um pouquinho mais aí de confiabilidade, né? Credibilidade dentro das nossas produções. Turma, estamos quase chegando ao final da nossa aula. Hoje foi um dia realmente de unir, integrar todos os nossos componentes aqui do hashtag Se Liga na Mídia. Dica para saber mais, olha só. Cinema, trabalhar com cinema, as profissões em cinema e audiovisual. Nós já citamos aí e é de olho na integração que nós já estamos fazendo com os vídeos. Você, estudante que está sozinho, é só realizar todas as nossas atividades, assistir a aula e procurar aí vídeos que falem sobre leitura de imagens, marketing e ações publicitárias nas redes sociais, tá certo? E que aprendemos, fizemos aí uma revisão com a produção de um vídeo sobre o seu projeto de vida e o que vem por aí. Estamos chegando na unidade curricular 2. Prof. Fernanda, muito obrigado. Adorei, turma. Até a próxima, turma. Não se esqueça de avaliar a aula. Tchau, tchau. Tchau.